Tenho comigo três professores, portanto, um privilégio poder tê-los aqui para discutirmos um assunto que tem a ver com a escola, mas também com a sociedade, que é o tema da violência. Toda a gente terá certamente acompanhado nas últimas semanas um episódio que se desencadeou numa das escolas secundárias aqui na cidade de Maputo, mais concretamente na Gesina Machel. Queremos olhar a partir daquele caso o que é que está a acontecer na escola. Este terá sido eventualmente o caso mediatizado, mas haverá certamente muitos mais que acontecem em surdina nas nossas escolas. Queremos olhar para a escola como um elemento de socialização importantíssimo na nossa sociedade. Até que ponto a escola, como reprodutora destes fenómenos de violência, não será ela então um elemento gerador de problema no processo de formação dos estudantes? Vamos tentar entender então o que é que motiva, o que é que faz com que dentro da escola, dentro da grande instituição chamada escola, que é a instituição de referência para a qual todos os cidadãos é suposto passarem, verificam-se fenómenos então que a sociedade desencoraja. Como eu disse, tenho comigo três professores. Boa noite aos três. Tenho aqui o Dr. Valadito Pachinoap, Dr. Ashim Chagani e Dr. António Cipriano. Os três, então, muito obrigado por estarem aqui. A escolha foi escolher um psicólogo, um sociólogo e um especialista de educação para, através de diferentes ângulos, tentarmos perceber este fenómeno. Vou começar aqui pelo Dr. Valadito Pachinoap, é sociólogo. Como é que os sociólogos interpretam estes fenómenos que nós vivemos nos últimos tempos, este fenómeno da violência? É certo que se diz já muitas manifestações da violência na sociedade, mas mais particularmente violência física, de agressão, como esta que presenciamos. Como é que vocês olham para isto como sociólogo? Boa noite, antes de mais, obrigado pelo convite. A questão da violência, olhando no caso específico da violência nas escolas, deve ser enquadrada, e como diz muito bem, num contexto da socialização, ok? A escola não é o único e nem o principal agente no processo da socialização. Se formos a ver, o indivíduo durante a fase do seu desenvolvimento, e aqui falo desde a criança, a infância, idade jovem, adulta e por aí em diante, começa o seu processo de socialização no contexto familiar. Bem, portanto, é por via da família em que nós surgimos e é por via da família que nós absorvemos valores, regras que vão definir, de certa forma, o nosso comportamento. Obviamente que o papel da família, neste caso, é educar, não é? E neste processo de educar ou de transmitir aquilo que são os valores que vão identificar o indivíduo com aquilo que são os elementos basilares da família, quando atinge uma determinada idade, este indivíduo é entregue à escola, uma perspectiva complementar, não é? Portanto, qual é o papel da escola? O papel da escola tem um papel de instruir, transmitir o conhecimento por via da ciência. Ora, quando nós olhamos para o conceito da socialização, é importante perceber aqui dois fatores. Ela pode ser vista numa perspectiva complementar, né? Quando os valores que nós absorvemos via família estão alinhados com aquilo que a escola nos transmite do ponto de vista não só de conhecimento, mas também de tornar o indivíduo um cidadão, né? E aqui falo no que diz respeito à questão da inserção do indivíduo na sociedade. Quando estes valores transmitidos pela família, por várias razões, não estão, digamos, em consonância com aquilo que são os princípios basilares da cultura universal, da tolerância, do respeito pela diferença e assim adiante, então despoleta naquilo que nós chamamos de disfunções, não é? E essas disfunções podem gerar, obviamente, aquilo que nós sociólogos chamamos de desvio comportamental ou anomia social. No caso específico da violência da escola, eu olho quer dizer, como consequência de alguma disfunção ou disfuncionalidade no processo da socialização no contexto da família, né? Porque a escola recebe, e eu aqui vou usar um termo um bocado, se calhar,
não muito apropriado, mas uma espécie de erro de fabrico, não é? Então, quando a escola recebe este indivíduo, este aluno, com algumas deficiências do ponto de vista daquilo que são os valores e etc., obviamente que isto pode repercutir naquilo que são os seus comportamentos, né? Portanto, a violência é em si uma consequência, na sua opinião? Sim, pode ser também visto, nesta perspectiva, pode ser visto como consequência de algo que não aconteceu ou que aconteceu, mas não de forma completa, okay? No processo inicial da socialização, e aqui estamos a falar no caso concreto da família. Muito bem, deixe-me ouvir aqui o Dr. António Cipriano, filósofo. Como é que interpreta, como filósofo e como uma pessoa que está envolvida no processo de educação, estes fenómenos? Boa noite, obrigado pelo convite. Diria o seguinte: quando falamos da violência nas escolas, é preciso primeiro tipificar a violência em si, não é? Porque durante muito tempo nós nos preocupamos com a violência da escola, aquela violência praticada pela escola, concretamente pelos professores contra os estudantes, e nesse tipo de violência elegemos mais a violência contra as mulheres. Violência hierárquica. Sim, hierárquica. É a violência institucional contra os alunos, nesse caso, o grupo-alvo de pesquisa foram as mulheres. Agora parece que estamos diante de um outro tipo de violência, aquela que é praticada pelos estudantes contra outros estudantes, e também, nesse caso concreto, nós não estamos a estudar a violência praticada pelos estudantes contra os professores. Parece que esta agora estamos a nos assustar. Agora, indo às causas da violência nas escolas, né? Uma é a violência da escola, a outra coisa é a violência nas escolas. Então, indo às causas, embora sejam estudadas a nível mundial, aqui em Moçambique nós já temos poucos estudos relacionados à violência nas escolas praticada pelos alunos contra os alunos, nesse caso na forma de violência física, que são agressões, ou então também a violência psicológica, aquela que muitas vezes é chamada de bullying, que também chega até a fase de agressão física. Agora, quais são as causas dessa violência? Olha, Jeremias, eu diria que nós ainda precisamos de estudar o fenômeno, precisamos de mapear o fenômeno da violência para entendermos se as causas universalmente aceitas, elas também são de fato aplicáveis ao caso moçambicano. Nós estamos com um estudo agora na Faculdade de Educação da UEM relacionado à violência dos estudantes na escola secundária Armando Miliquibuza aqui no Xamanculo. Ainda estamos com dados preliminares, precisamos chegar às conclusões para vermos, afinal de contas, o que é que está a acontecer, quais são as causas efetivas dessa violência. Agora, podemos aqui levantar algumas hipóteses. A primeira hipótese tem a ver com a própria função social da escola, quer dizer, qual é a função social da escola hoje? O meu colega lá dizia que a questão da escola, ela é mais, a escola visa a instrução, mas se nós formos a ver que a escola é uma instituição também de educação, o que é que está a acontecer efetivamente? O que está a acontecer, parece que há rupturas entre educação e instrução, quer dizer, constando que a questão da instrução ou aprendizagem é apenas uma das dimensões da educação e que a escola ela não pode demitir-se da sua responsabilidade pela educação. Ora, quando nós mais concebemos a escola como espaço de instrução, deixamos a educação por conta de quem? Então, essa dissonância entre educação e instrução também pode levar a esses ruídos relacionados à violência. Agora, temos, em relação a estudos universais, 2 ou 3, 4 fatores fundamentais. A questão da família, por exemplo. Hoje nós estamos a viver um processo de desagregação das famílias, ou seja, o próprio conceito de família, ele sofreu grandes modificações. Nós vamos encontrar aquela família tradicional, pai, mãe e filhos, parece que ela já não existe, e nós temos a questão, aquilo que diz Zygmunt Bauman, a questão de uma sociedade lipifeta, uma sociedade líquida, em que as relações afetivas elas são tão instantâneas, são tão flexíveis, são tão tênues. Então vai encontrar famílias monoparentais, vai encontrar famílias reconstituídas, e estudos, eu penso que o colega Ashman, da psicologia, estudos já apontam que crianças que vêm de famílias monoparentais, crianças que vêm de famílias reconstituídas, essas são muito propensas à violência por causa da questão da carência afetiva. Temos também fatores relacionados à própria escola, ou seja, aqueles grupos que se formam na escola e a questão da identidade do estudante. Muitas vezes o estudante acompanha a questão da sua integração dentro da escola via grupos já formados, aquilo chamado das tribos escolares. Muitas vezes a criança tende a adotar certo estilo de vida dessas tribos, e quando são tribos que
para você, por exemplo, ser aceito tendo consumido droga ou álcool, então você é obrigado a consumir o álcool e a droga, e a questão do álcool e da droga hoje também é apontada como sendo umas causas da violência. Eu só vou fazer um parênteses, no domingo, por exemplo, o programa O Grande Plano tentou relacionar a questão da violência com a questão do consumo de drogas, a questão do consumo do álcool, e mostrando exatamente o grau de consumo de álcool na escola secundária Zona Machel, indo à Estrela Vermelha, mostrando o grau de consumo de álcool, depois lá na Mafalala, mostrando onde existe a boca de fumo. Há uma questão que a reportagem foi muito importante, mas há uma questão de fundo que não foi respondida. Afinal de contas, o que é que leva essas crianças a consumirem o álcool? O que é que leva essas crianças a se drogar? Aqui nós podemos responder que, olha, é um problema muito geral, que é a crise das metanarrativas, a questão do vazio de sentido, que perpassa as sociedades contemporâneas. E para preencher este vazio, a juventude, ela se mete no álcool, se mete na cultura do prazer, e do álcool, do prazer para a violência contra os outros colegas é um passo. E depois temos outra questão também. Pegamos a questão da própria escola, a própria educação. Por que os professores se sentem impotentes? Eu estava, no estudo que estamos a fazer, há uma questão que se coloca que os professores nas escolas, eles sentem-se impotentes diante do fenômeno da violência. Afinal de contas, o que leva com que o estudante, ele já não respeite mais a figura do professor, e do nada ele parte para a agressão e parte para a violência. Alguns dizem a falta da vigilância, mas afinal de contas, sabendo a presença ou a existência do professor na escola, já é motivo suficiente para que o jovem ele não se atire em atos de violência. Mas muito pelo contrário, isso não acontece. Por quê? Primeiro, há um processo de crise de autoridade do próprio docente. Em função de quê? Em função da precarização das suas condições de trabalho, em que o professor hoje ele se equipara mais a um proletário da primeira revolução industrial, e não aquela profissão nobre, liberal, que era nobre. E depois há uma questão simbólica, Jeremias. São vários assuntos. Vamos a seguir discutir exatamente este papel de autoridade da escola. Mas eu queria, deixe-me só ouvir aqui a opinião do Dr. Ashman. Já voltaremos a essa questão, porque é uma questão central. Como é que se olhava para a escola antes, como é que se olha hoje a escola, e porquê é que mudaram os paradigmas relativamente a isso. Doutor Ashman, vocês como psicólogos, como é que olham para este fenómeno, na vossa opinião? O que é que leva as crianças a praticarem violência, mas não só violência, a praticarem na magnitude daquilo que nós vemos hoje em dia, não se assustarem sequer com a violência, nem com todos os fatores à volta para a praticarem? Bom, na verdade é um processo bastante complexo. Podem existir variáveis de ordem individual, de foro psicológico, que podem ajudar-nos a aproximar-nos à compreensão deste fenómeno da violência na escola. Bom, todos nós somos dotados de algumas componentes biológicas, mas combinadas com a componente psicológica, acabam trazendo um pouco esta natureza da própria explicação da violência. Temos, por exemplo, o temperamento, que é a forma como cada um de nós reage a determinadas situações. E por causa desse nosso temperamento, a nossa personalidade pode tornar-se, de alguma maneira, com um perfil de dificuldade de controle de impulsos, diante de uma situação de frustração, diante de uma situação de dificuldade. Sabemos que a escola é um local de competitividade por natureza, por excelência, porque todos querem ter melhores notas, todos querem ser os melhores da turma, todos querem... E quando essa competitividade não é alcançada por todos, os alunos encontrarão formas de remédio para gerir essas frustrações de não conseguir. Encontramos, por isso, alguns cujo perfil... Mas essa competitividade sempre existiu. Exato. O que é que mudou? Mudou porque, bom... Agora, apenas vou apresentar uma primeira proposta de natureza psicológica. Quando falo da questão do temperamento, da personalidade, existe uma natureza ligada com a impulsividade. Há determinadas pessoas cujo temperamento leva-os a ser um pouco impulsivos, ou seja,
a sua reação é com alguma velocidade diferentemente das outras, e esta impulsividade pode estar relacionada com a agressividade, de tal maneira que o que é bem, o que é mal, a pessoa tem dificuldade de discernir. Existe no nosso cérebro chamaria um mecanismo que nos ajuda a controlar um pouco os nossos comportamentos. De tal maneira que esse inibidor, quando percebe que nós estamos para adotar um comportamento inadequado, violento ou inapropriado para uma determinada situação, este mecanismo acaba inibindo e a pessoa não avança. Mas se este mecanismo não funciona devidamente, o que vai acontecer é que, diante de uma pequena provocação, no lugar de pedir alguma explicação do que está a acontecer, a pessoa acaba reagindo com esta impulsividade e agressividade. Isso estaria explicado pela componente biológica nossa, mas também pela componente psicológica. Para além disso, como dizia, a escola é esse espaço que foi criado exatamente para não só aprendermos, para nos educar, mas também para adquirirmos as ferramentas para nos inserirmos nessa sociedade que exige de nós alguma coisa para levarmos a nossa vida ativa do ponto de vista social. Bom, há um aspecto que estava a ser colocado aqui da mudança do paradigma da escola. Se nos recordarmos, algumas décadas atrás, a escola usava um sistema rígido de controle. Os professores estavam autorizados a usar um pouco a palmatória, a reguada ou a vara para disciplinar um pouco a vida do aluno na escola, mas à medida que o tempo foi passando, com a introdução de conceitos da democratização e também da parte do trabalho dos psicólogos e psiquiatras, que foram mostrando que existiam consequências de foro psicológico sobre o uso, por exemplo, do castigo e dessa forma rígida de disciplinar a escola. Então, daquele modelo rígido e inflexível nas relações professor-aluno, fomos introduzindo um novo modelo que é mais democrata. Isso foi para o extremo. Exatamente, flexível nas relações. Resultado, como dizia o professor Cipriano, o professor foi vendo a sua autoridade esvaziada. E, portanto, esperava-se do professor uma forma mais flexível e quase que chegamos ao extremo de o professor quase que apelar para a disciplina do aluno quando estiver a fazer barulho, ajoelhar para que o aluno estude e, por exemplo, quando ele quiser chamar a atenção e que para o aluno percebe como uma forma exagerada de chamar a atenção sobre a sua conduta, vai dizer aos pais, são os pais que vêm. Em vez de sentar com o professor e querer saber exatamente o que está a acontecer, é o pai que, até alguns casos, quase que violenta o próprio professor. E a partir dali, a escola abriu espaço exatamente para a violência. A escola não é uma ilha nessa nossa sociedade, está inserida numa sociedade em que o contexto sociocultural e econômico atual parece ser que aprendemos que a violência é uma das armas que nós usamos para alcançar determinados objetivos ou determinadas metas. Infelizmente, todos os dias a imprensa tem nos reportado situações de violência, de criminalidade, que algumas crianças mal preparadas, com este problema também da família, que reduziu um pouco o seu papel, acontece que aquelas crianças aprendem que, usando a violência, alcançará o seu objetivo. E há um outro problema que também, dentro do contexto da escola, está ligado com a questão da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que pode estar a levar a um sentimento de desprazer e desinteresse por aquilo que acontece na escola. Por exemplo, a questão do espaço físico da escola e o número de estudantes presentes na escola
cria uma situação de há muita gente na sala de aulas e o aluno não percebe exatamente o que é que está a acontecer. Depois, aquela sensação de que por que é que eu estou a aprender química? Essas fórmulas todas da matemática é para fazer o quê na vida futura? E o outro problema que também tem estado apontado agora é o prolongamento da adolescência. Ou seja, o adolescente terminava aos 19 anos. Quando entrasse na juventude, a expectativa do jovem é que terminava a sua formação, tinha uma profissão, entrava para o mercado de trabalho. Agora está a ser cada vez mais difícil que este jovem encontre emprego. A questão da exclusão social, que também está a ficar presente na escola, em toda a sociedade, usa-se a violência como um escape para tentar gerir essas situações todas de satisfação, de frustração e dificuldades com... Muito bem, situação, vários aspectos foram aqui colocados. Deixe-me só começar por um. Volto aqui ao Dr. Valerito. A questão da função social da escola. Nós somos os 4 aqui, felizmente, professores, lidamos com isso no dia a dia. Uma coisa que eu queria... ouviu aqui a falar de que a escola, e esta é uma ideia mais ou menos generalizada, de que a escola está a produzir a violência da sociedade. Bom, eu queria voltar... A escola era aquele território inexpugnável que nos outros tempos, no sentido de que a escola parece agora absorver com muita facilidade as várias coisas que vêm da sociedade. Quando a ideia generalizada que havia de que tudo o que eu fizesse fora, quando eu chegasse ao portão da escola, tudo aquilo acabava e eu entrava num território novo. Por que é que esta ideia tende a diluir-se? E vemos, falava aqui de uma relação complementar entre a escola e as famílias e a sociedade. Vemos agora uma relação quase dialética, em que a escola diz que não, eu estou a instruir. Portanto, o meu foco é ciência, matemática, geografia, e o foco da família é a educação, no sentido, digamos, mais amplo. Como é que eu olho para isto? Uns chamam de mercantilização, né, da questão do ensino. Mas é assim, Jeremias, as sociedades não são estáticas, elas são dinâmicas. Eu penso que, e aqui foi dito muito bem pelos meus colegas, que a escola, quando surgiu, tinha uma função muito específica. Obviamente que a escola tem a obrigação de acompanhar também um pouco aquilo que é a dinâmica social. E se formos a ver o que acontece na escola, e aqui estamos a falar da violência da escola, acontece em todos os outros espaços sociais, não é? Agora, se formos a olhar aquilo que deve ser o papel da escola ou do ensino, e eu penso que há aqui um aspecto que deve ser importante e não deve ser ignorado, é a escola refletir também um pouco sobre o seu papel dentro da sociedade. Porque, e vimos aqui que se a escola se restringir apenas do ponto de vista formal de transmitir o conhecimento, situações como estas de violência, seja física como verbal, irão acontecer e a escola não estará em condições de prevenir ou mesmo de conter este tipo de situações. E aqui olho, por exemplo, no papel do professor. Se no processo da formação do professor ou do docente já se contempla esta vertente, não é? De como, não só como ensinar, como educar. Quem fala do professor, fala do contínuo, fala incluindo até dos seus colegas. Eu há poucos dias estava aqui a refletir comigo mesmo, quando nós olhamos, por exemplo, o papel de um chefe de turma. Qual é o papel de um chefe de turma? Qual é o critério que nós usamos para escolher um chefe de turma? Nós assumimos que o chefe de turma é um estudante, faz parte do grupo dos estudantes e a priori conhece as dinâmicas internas dentro da turma. Se há uma situação de conflito, seja ela latente ou manifesta dentro da turma, este indivíduo deve ter um perfil ou capacidade de servir como uma espécie de uma força de intervenção rápida, não é? Intervir junto aos colegas no sentido de conter esta situação. Mas provavelmente o critério que nós usamos para identificar o chefe de turma acaba, de certa forma, se demitindo daquilo que poderia ser a sua função. Se formos olhar, por exemplo,
por aquele vídeo que andou pelas redes sociais, denota-se uma passividade quase que hipnotizante das pessoas que estão à volta. E há preocupação apenas de captar a imagem, né, do que está a acontecer e não necessariamente de acudir. Agora, a questão é o que é que está a falhar aqui? Porque estou a falar dos colegas, provavelmente, não sei, aqui posso estar a cometer também o erro, mas provavelmente os professores ou alguns professores estavam lá e não agiram. E a questão aqui que se coloca é, por que o professor não agiu? Provavelmente porque ele também não tem instrumentos que lhe possibilita fazer a tal intervenção. E o colega aqui fez referência também a um pouco o papel frágil que o professor tem dentro do ensino, porque ele também tem as suas carências, né? Tem as suas deficiências. E então, não tendo esses instrumentos que lhe possibilitam fazer uma intervenção, digamos, antepada para poder conter estas situações de violência acabam se despolitando no contexto da sala de aulas, no contexto da escola. Professor Cipriano, falava aqui, recuperando um pouco esta ideia da função social da escola, da questão da autoridade do professor. Por que é que esta autoridade moral do professor e as grandes referências de todas as crianças, todos os adolescentes, eram os professores? Por mais incrível que parecesse. Aliás, era a segunda referência depois dos pais. Depois dos pais, exato. Por que é que esta referência moral não é mais a mesma? Por que é que este território, eu chamei de território inexpugnável, quando houvesse as quesilhas, olha, lá fora has de ver o que é que vai acontecer. Lá fora, a ideia de limitação clara do território de escola e de que qualquer coisa era feita lá fora. Como é que interpreta o facto de que este território, ele praticamente inexiste e as coisas são feitas dentro desse mesmo território, como sucede hoje em dia? O que é que isto quer dizer? Jeremias, como diziam, eu acho, meus colegas, é complexa essa questão, mas vamos tentar dar algumas pistas, não é? Qual a função social da escola hoje? A gente tem de ver que a escola que temos hoje, ela é uma escola de origens modernas. O que é a escola, afinal de contas? A escola, classicamente, vem do grego skolé, que é o lugar do ócio, onde o pedagogo conduzia a criança e lá encontrava o mestre da brincadeira. Nesse caso, o professor era o mestre da brincadeira. Essa escola no sentido clássico grego. Mas a nossa escola, ela surge da modernidade com uma função social específica, a de que a Constituição do Estado-Nação moderno e a preparação do indivíduo para participar da vida política. Então, a função social da escola, além das aprendizagens, era de quê? De constituir um ethos, de modo que este indivíduo saísse da escola com os mesmos valores, de modo a se integrar ao Estado-nação. Só que... A perspectiva grega. Não, essa é a moderna. A grega era mais a brincadeira, porque a grega não havia escola constituída. Estamos a falar da escola que nós temos hoje, que ela é herdeira da modernidade, com o iluminismo, com a questão do Estado-nação. Só que esta função social, mais para a política, ela foi mudando com o andar do tempo. O colega lá falou da questão da mercantilização da escola. O que nós temos como escola hoje? A escola hoje não passa mais que uma agência de entrega, em que tem um produto tem um processo e tem um produto. Qual é o produto? O produto é o mercado. Até eu faço uma brincadeira quando os meios de comunicação anunciam que, olha, hoje mais quadros foram lançados para o mercado de trabalho. Ou seja, parece que a escola ela está em função apenas do mercado e não em função da própria sociedade. E isto é o que leva também a uma certa fragilização da escola. O papel do professor são muitos fatores, como eu já havia anunciado. Um deles é a imagem que se tem do professor hoje. O professor, ele sofreu um processo de desqualificação do seu trabalho, um processo de precarização do seu trabalho, de modo que o poder simbólico, estamos a falar das escolas urbanas, não escolas rurais, o poder simbólico do professor hoje ficou diluído em função de que o tipo de estudante que está diante do professor tem algumas vezes maior poder simbólico, maior capital cultural, em que o professor tornou-se algo desprezível. Quer dizer, ele parece que é um mal necessário em função da sua condição social,
em função das suas condições de trabalho, de modo que a imagem do professor ficou muito desgastada. Vou dar um exemplo. Eu dou aos meus estudantes. Quando as mulheres as meninas levam o namorado para casa, diz o que ele faz? É professor, a família, não. Preferimos que fosse outra coisa e não professor, porque já se tem a imagem do professor como alguém sofredor. Então, tendo essa imagem social, quer dizer, o imaginário que se tem do professor hoje, não é só em Moçambique, mas em boa parte dos países da periferia do capitalismo, em função das suas condições de trabalho, em função da desvalorização do seu trabalho ou da profissão docente, que tornou-se uma profissão de sofrimento. E depois, com essa lógica capitalista, o professor passou a ser apenas um ensinador, um tarefeiro, aquele cumpridor de tarefas. E o estudante tem essa imagem já desgastada da figura do professor. Tendo uma imagem desgastada da figura do professor, o respeito que ele tem para com o professor é tênue. Porque alguns estudantes, sejamos claros, conseguem dizer que este professor aqui, até eu compro o crédito para ele. Agora, quando um estudante consegue comprar crédito para um professor, quando um estudante, por exemplo, traz para a escola um tablet que o professor nem consegue tê-lo, então o que você espera da relação de poder entre o estudante e o professor? É uma relação praticamente frágil, em que este professor, a sua autoridade moral quase que é inexistente. Ele é um mal necessário enquanto ensinador, e o estudante precisa do professor apenas porque no final do ano quer a nota que vai lhe conferir que passou de classe, mas aquela autoridade, aquela imposição do professor, ela também desgastou-se. A outra questão, Jeremias... Nesta correlação, nesta correlação desigual de forças do ponto de vista material, penso que esta asserção que está a mencionar, esta autoridade moral do professor, ela não tem como sobressair? É difícil hoje porque estamos diante de uma crise geral. Porque é esse o fator, de facto, diferenciador entre o professor e o aluno, em muitos dos casos. A sua autoridade hoje é mais em função daquilo que Michel Foucault chamou de vigiar e punir, porque o professor vigia e pune através das avaliações. Então o estudante tem medo do professor, não em função da sua autoridade moral, mas sim porque o professor tem a chave de sair ou de continuar na escola. Então aí o estudante, sim, ele tem um pouco de respeito, não porque é professor, mas é porque ele quem vai decidir sobre a sua permanência ou a saída da escola. Este é o sofrimento pelo qual passa a maior parte dos docentes. Vamos aqui na periferia de Maputo, muitos professores no curso noturno têm dificuldade de dar aulas porque sofrem ameaças diante do estudante. Se o professor reprova um estudante, este professor já tem problemas com o estudante. Quer dizer, o professor cumprindo com a sua função docente, ele tem de dizer que este está em condições de passar ou não, mas daí em diante, quer dizer, se ele diz que tu não passas, então este tem problema. Eu vou dar um exemplo, eu recebi do Brasil, por exemplo, um professor que arrancou o celular ao estudante da sala de aulas, a mãe achou-se no direito de ir colocar o caso na justiça, só que felizmente a mãe perdeu o caso na justiça e o juiz disse, casos desses aí, nós não podemos tolerar para um país que está a pontapé para a educação. Veja, a mãe achou-se no direito de ir reclamar do professor por que você arrancou o celular do meu filho em sala de aula. O professor estava a cumprir com a sua função de educar. Veja, quando os próprios pais vão cobrar do professor, que imagem estão a passar para a criança em relação à figura do professor? Que o professor é um mal necessário, não é nada, ele apenas está lá porque foi colocado e se ele fizer qualquer coisa contra o meu filho, eu tenho o direito de pedir satisfação, de modo que o professor não possa tocar o meu filho. Como dizia o professor Ashman aqui assim, a crença na intocabilidade do estudante, na intocabilidade da infância, leva também a que a autoridade moral do professor, aos poucos, ela fique deteriorada. E quando é assim, as relações de forças são desiguais, o professor fica apático, passivo diante de uma situação dessas e ele não consegue controlar os casos de violência que acontece no seu redor, porque a intervenção do professor também, ele também sofre ameaça. Olha, se tu entras aqui, daqui a pouco a briga é com você. Então cada um quer se defender e aqueles alunos mais vítimas da violência continuam sendo vítimas da violência e os agressores sempre continuam sendo agressores. Ou seja, nós estamos diante de uma crise de autoridade, não somente do professor, mas também a crise de autoridade para os pais.
O fator familiar, por exemplo, é fundamental. Afinal de contas, muitos pais hoje, quanto tempo eles têm efetivamente para ficar com os filhos? Pouquíssimo tempo, porque temos uma vida urbana muito corrida e achamos que a escola há de fazer aquilo que nós não conseguimos fazer na família, que é a educação do sentimento. Porque se a escola tem educação intelectual, pelo menos a educação do sentimento, ela deve começar na família, deve acontecer na família. O que acontece é que muitas famílias, em função ou da desestrutura da família ou por causa da corrida urbana, não estão em condições, de fato, de fazer o acompanhamento adequado das suas crianças e pedem que a escola faça esse acompanhamento. Quem vai fazer o acompanhamento? O professor. Mas o professor não é psicólogo, o professor é professor. Se o professor não é psicólogo, o que esperamos de alguém que tem um despreparo para lidar com casos para os quais ele não tem mínimas condições? É a incompetência diante dos próprios estudantes. Deixa-me ouvir aqui o professor Ashman, doutor Ashman, como psicólogo, eu sei que na Politécnica até ali um gabinete que lida com estas questões em particular. Existem alguns estudos feitos que relacionam estes fenómenos que têm a ver com a desestruturação social, familiar, até mais exatamente, no sentido da família clássica, como nós já entendíamos, de pai, mãe e filho. Hoje em dia já existe uma família que tem pai e mãe que não são necessariamente de sexos diferentes, penso que todos nós já percebemos. Existe uma família em que só existe a figura do pai, outra em que existe só a figura da mãe, sem que se olhe para isso como uma situação, vamos lá, anômala, assumindo-se como uma situação anormal. Se existe alguma relação na forma como estas crianças, estes adolescentes, depois absorvem o processo da sua educação? De certa maneira, sim, porque, infelizmente, são daquelas violências ocultas, as tais encobertas ou pouco manifestas, em que a dinâmica da família, que começou a entrar num processo também de degradação, começamos a criar uma situação de descrença da figura da família em relação à sua missão principal. As dinâmicas atuais em que, infelizmente, há um processo de educação que é virado mais para o ter e não o ser. Todos nós queremos, diante dos outros, mostrar que somos mais, porque temos mais que os outros, e alguns pais são vistos hoje nessa obrigação de fazer todo o esforço exatamente para também aparentar como, aliás, a sociedade se educa. Hoje, pai e mãe são apenas, em termos teóricos, os tais formadores dessa educação que se pretende, mas muitos deles, talvez por causa também da falta de preparação, porque, bom, tem-se dito que não existe escola de pais, quer dizer, ninguém aprendeu a ser pai. De um dia para o outro, vemos o nascimento de uma criança, nem sequer sabíamos que esta criança, como se deve cuidar para depois educar, e depois aparece essa situação de, bom, a criança está aí e nós, a nossa forma de juntar-se até chegar ao tal casamento nem sempre é aquela a mais esperada, a mais saudável. Às vezes cruzamos uma festa e a partir daquela atração física acabamos constituindo uma família. Quando nós acordamos, percebemos que não era aquela pessoa com quem eu queria estar, e começa a aparecer situações dessa violência doméstica que pode não ser física, porque a física é facilmente visível, mas há outro tipo de violência doméstica, a emocional, a psicológica, cuja repercussão vê-se na própria criança. Há filhos, crianças aliás, que encontram na figura do professor o seu conforto para, pelo menos, dizer o que não tem podido dizer com a mãe ou com o pai. A falta do vínculo afetivo, que muitas vezes o filho quer conversar com o pai ou a mãe para contar alguma coisa que aconteceu na brincadeira.
Entretanto, cada vez que se aproxima o pai diz, espera lá até acabar o telejornal. Espera porque este programa é não sei o quê. A mãe também deixa-me acabar de cozinhar, depois vamos sentar. Ou está o celular. Exatamente, estão todos aí ao celular. E para eu afastar o meu filho desse convívio, desse diálogo, vou lhe comprar também um celular com as mesmas capacidades que o meu tem. Então, está o meu filho ao celular e essa falta de apoio, falta de carinho, falta de amor, quando entra na escola, às vezes ouve outras crianças a falar, ontem fui com o meu pai assistir um jogo de futebol, fomos à praia, fomos ao teatro, e aquela criança que não está a encontrar essa oportunidade, o que é que vai ser? Provavelmente vai ter que encontrar uma forma de gerir essa carência, essa falta, começará por mentir, que também faz, começará por inventar uma família modelo, que infelizmente não é essa que tem, mas vai acumulando essas crises, essas frustrações todas, que encontrará, portanto, na escola o único espaço para deixar escapar essa sua carência, essa sua falta. Hoje, infelizmente, a família está a ser uma das fontes importantes dessa tal violência. Quando a criança não é querida em casa, não é amada em casa, não recebe o que deve e às vezes até é humilhada, produto dessa violência psicológica, a ser comparada com outras crianças e ela começa a sentir-se inútil na sociedade, o que é que vai acontecer? Ela, como qualquer ser humano, o ser humano tem por natureza o sentido de gregário, ou seja, o fazer parte de alguma coisa. Aí há de querer encontrar um grupo para ele sentir-se também como pertencente a alguma coisa. E pode ser que encontre aquele grupo daqueles... Não é dos melhores grupos, o pior grupo, para ele, pelo menos lá naquele grupo, se fuma, se droga, há de encontrar algum reconhecimento. Eu já pertenço a um determinado grupo, não é o ideal, o desejável, mas a família, que era o lugar, as pessoas que deviam me dar carinho, deviam me valorizar, não estão a fazer, então vai fazer parte de grupos, começam por pequena delinquência juvenil, depois entra um pouco do álcool e mais tarde as drogas. E, infelizmente, essas práticas encontraram na escola, por causa disso que foi dito. A escola, quando perde o seu espaço, a sua missão principal, acaba acolhendo, absorvendo. Dizia o Jeremias que a escola hoje está a absorver exatamente aquilo que está acontecendo na sociedade. Quando dizia Jeremias que naquele tempo, se dois alunos discutissem, no final dizia, há de ver lá fora, no intervalo, mas era fora do recinto escolar que as coisas aconteciam. Mas hoje não, é exatamente dentro da escola, na sala de aulas, que tudo aquilo que nós queremos exteriorizar encontra o tal espaço. Se calhar aqui entra aqui uma outra questão que tem a ver com qual é a percepção social da escola e do papel da escola. Porque eu como pai... E como é que a escola se ajusta a esta sociedade que já vimos que não vai mudar, então ela está numa direção e a expectativa que existe sobre a escola é ainda se calhar mais do que era anteriormente. Sim, e eu ia acrescentar aqui mais um aspecto. Eu como pai, quando entrego o meu filho à escola, qual é a expectativa ou qual é a motivação principal que me faz entregar o meu filho à escola? E se, ao entregar o meu filho à escola, se eu tenho feito o acompanhamento daquilo que é o seu desenvolvimento ao longo do tempo em que ele vai permanecer na escola. E aqui olho, por exemplo, ao papel do Conselho dos Pais. Não é? Existe essa figura do Conselho dos Pais. Em termos efetivos... Que só reúne no final de cada semestre e no final de ano. Pois. Exatamente. Não para discutir notas. Não é? Para discutir, portanto, se tiver havido uma... Pois, exato. Por isso, casos como, eu não sei, há uns anos, não sei se isso foi em jeito de piada ou se de facto isso aconteceu, de uma estudante que vai à escola de mini saia e a professora retira essa estudante da sala e só ela devia voltar à sala com o seu encarregado. E, no entanto, dias depois, o estudante vai lá com a mãe e a mãe também vem com uma saia mais curta do que a filha. Quer dizer, então é um pouco isto, né? Quer dizer, depois humilha o professor, quem é você para
exigir o que quer que seja. Portanto, entre o estudante ou aluno e a escola, também temos que ver aqui qual é o papel que os pais desempenham ao longo do processo da formação do seu filho. Como é que a escola se ajusta a esta sociedade que já vimos? É uma sociedade que está em novos paradigmas, é uma sociedade mergulhada no imediatismo, numa oferta do ponto de vista de instrumentos de entretenimento vastíssimo. E não falamos só daqui, todos os dias ouvimos que nos Estados Unidos uma criança pegou numa arma, baleou os outros, fez isto, fez aquilo e tal. Portanto, significa que estamos aqui perante um fenómeno global. Qual é o futuro da escola no meio de tudo isto, do ponto de vista da formação do homem? Como é que vê? Eu acho que o ponto de partida é saber identificar quais são as causas primárias que estão por detrás da origem da violência. Né? Porque, como eu disse no início da minha intervenção, a escola não está na linha da frente naquilo que diz respeito à formatação da personalidade do indivíduo. Antes da escola vem a família, entre a escola e a família tem os grupos de pares e depois tem a sociedade também. Portanto, eu penso que tem que haver aqui uma ação quase que conjunta e coordenada, porque nós não podemos isolar a escola e olharmos para a escola como a única instituição responsável ou capaz de poder conter isto. Portanto, há aqui vários atores sociais, seja a família, os grupos de pares, e aqui refiro-me, por exemplo, aos grupos dos amigos no bairro, não é? E o acompanhamento que os pais fazem relativamente ao comportamento do seu filho nos tempos livres, não é? Porque depois há aqui um outro fenómeno, é que hoje, com o ritmo de vida que nós temos, os pais estão completamente ausentes. Não é? Saem de manhã e voltam ao final do dia. Vivem longe. O miúdo vai à escola às 7h30, volta às 1h30 ou às 15h. E o pai só chega às 19h. Portanto, das 15 às 19h, quem é que faz o acompanhamento, não é? Daquilo que esta criança faz? Faz o TPC, se ele está mais tempo na televisão, e aquilo que ele vê na televisão, qual é o conteúdo do ponto de vista de informação que ele absorve, não é? Se não tem nenhuma figura que ele possa filtrar do ponto de vista daquilo que ele absorve, até que ponto ele deve incorporar aquilo na sua personalidade ou não. Portanto, há aqui vários elementos, Jeremias, que a mim fica muito difícil de olhar para a escola de forma isolada e dizer que, olha, a responsabilidade principal da escola para poder conter esta questão da violência é esta. Eu penso que isto deve ser uma ação conjugada com os diferentes intervenientes no processo da socialização. Bom, eu não sei se seria oportuno ou não, para além das teorias filosóficas, pedagógicas, psicológicas, para estudarmos a escola, vamos ver aquilo que aconteceu no nosso país, de 75 para esta parte. Provavelmente até 1980, 85, a escola ainda continuou a manter aquele perfil que vinha do tempo colonial. Mas, bom, aquilo que foram as contingências do nosso país, cujas razões são apontadas para a parte econômica, as dificuldades disso e daquilo, em que a formação do próprio professor, que vinha com um perfil de 3 anos, 4 anos, foi reduzindo, para chegar uma época em que às vezes falava-se de 7 mais 2 significa não são 2 anos, são 2 meses, 3 meses. E depois, aquela pessoa dessa sociedade que não encontrando alternativas acabou sendo professor, sem vocação absolutamente nenhuma. E hoje estamos à espera que essa tal figura, não estou a falar de todos os professores, mas é provável que acima de 60% dos professores de vocação não tem absolutamente nada. E depois, aquela tal escola, como foi montada, por exemplo, a direção da escola? Há algumas escolas, algumas pessoas que eram indicadas para dirigir a escola, tinham outras componentes e não critérios, de fato, de uma pessoa que tivesse preparação para dirigir uma escola. Se é o próprio diretor da escola, o diretor pedagógico, não tem um tal perfil para gerir a escola foi ficando cada vez mais vulnerável para a entrada de situações que depois, agora estamos a falar de um fenómeno
que infelizmente não está a acontecer desde o ano passado. É um fenómeno que deve ter mais ou menos 20 anos. E são assuntos tão estruturais que acho que, para além de todos nós temos de ser chamados para intervir sobre esta situação, o Ministério da Educação também deveria sentar e olhar-se para ver o que é que se pode fazer para resgatar e devolver à escola aquilo que é a sua figura principal. Recorda-se daquele fenómeno de escangalhar o aparelho de Estado? Pois. Isto não me parece que a escola não foi deixada de parte. Exato. Então, e também a questão de, tínhamos que aumentar o número de vagas porque a escolaridade tinha que ser mais extensiva para a maioria das crianças. A preocupação era mais pela quantidade e não pela qualidade. Então, há muita coisa que tem que ser feita e acho que o trabalho sobre a direção da escola, sobre a figura do professor, pode ser que algum dia. Recordam-se também daquele fenómeno de cobranças. Era prática antiga. Se eu tenho um professor como Jeremias, que eu admiro, não só o perfil técnico profissional que tem, mas a qualidade humana que o professor Jeremias tem, eu falava com a minha mãe, sabe, mãe, há um professor que me tem ajudado, não só ensinado, mas educa-me. A minha mãe podia me dar alguma coisa, vir a oferecer ao professor. Emulá-lo, né? Mas isso de ser eu a oferecer ao professor, passou a ser o professor que já colocava como uma das atividades. Hoje há novos paradigmas, há palavras que se chamam probidade, já não se pode oferecer a este ou aquele. Mas, antes de irmos ao intervalo, doutor Cipriano, queria ouvir a sua opinião. Uma questão que também tem sido recorrente e também tocou aqui ao de leve. Será que a escola também está a ensinar aquilo que é o relevante, o necessário no contexto daquilo que vivemos hoje em dia? Esta eu diria o seguinte, é uma questão que também queremos pesquisar, Jeremias. Eu vou pegar o que dizia o professor Ashimo aqui. 75 a 92, a escola refletiu o tipo de cidade que nós queríamos construir. Era uma cidade rígida, também a escola tinha a rigidez. De 90 começou a liberalização, uma sociedade cada vez mais liberal. E também nós estamos a assistir a este liberalismo nas escolas. Então aí entra a questão, parece que existe um desencontro entre a escola e a sociedade. De um lado, uma sociedade muito liberal. Agora, a pergunta que Jeremias coloca, também me faz essa pergunta. O que a escola moçambicana hoje está por ensinar? Uma sociedade liberal ou a escola está a tentar ensinar normas que vão na contracorrente do tipo de sociedade que nós estamos a construir desde 1990 a esta parte? A outra questão também, que é interessante, o professor Ashimo, nós temos o Sistema Nacional de Educação, mas dentro temos subsistemas de ensino. Então, como é possível termos um sistema de educação, mas os subsistemas são de ensino? Então, aqui há uma dissonância entre o que se quer, sistema de educação, mas temos ensino primário, não temos educação básica, temos ensino básico, temos ensino secundário, não é uma educação secundária. Então, logo para ver, logo de partida estamos com um problema. Ou temos o Sistema Nacional de Ensino, para termos subsistemas de ensino, ou temos Sistema Nacional de Educação para termos subsistemas de educação. Então, a nossa escola é mais a escola de ensinar. Aí o professor, como eu disse, passou a ser apenas um tarefeiro, aquele que cumpre as tarefas. Essa questão dos professores de provocação, com muito respeito aos colegas professores, eu chamaria de biscateiros. Muitos não assumem a docência como sua identidade profissional. Diz que eu dou aulas, não sou professor. Dificilmente assumem que são professores e apenas são pessoas que dão aulas. Agora, indo à questão de como vamos resolver, eu penso que também não podemos ter a crença no poder redentor da escola por si própria. Nós devemos reinventar a escola e ao mesmo tempo que reinventamos a própria sociedade. Eu repito a tese que defini na quinta-feira passada, quando me entrevistaram, de que a qualidade da cidade, da polis, depende da qualidade dos seus cidadãos. Então, a qualidade da escola depende da qualidade da própria sociedade. Nós não vamos esperar, termos uma escola de melhor qualidade se temos uma sociedade não de boa qualidade. Então, aqui é um trabalho conjunto, não é de 1, 2, 3, 4, 5 anos, é uma utopia que devemos alimentar, no sentido de que
quando nós começarmos a mudar as referências, você pega o dia a dia, quais são as principais referências do cotidiano moçambicano? Então, como esperar uma escola que forma com referências sólidas se as referências que nós temos de cotidiano não são referências nada abonatórias? Então, reinventemos a sociedade ao mesmo tempo que nós reinventamos a própria escola. Caso contrário, essa questão dos estudantes frustrados, onde que acaba a sua frustração? No álcool, na droga, na cultura do consumo. Quer dizer, esse consumismo que nos vê bombardear dia após dia acaba fazendo parte da referência dos estudantes. Nós, no Jeremias, estamos a viver aquilo que chama de homem light. Quer dizer, o homem light é aquele homem que vive no vazio, quer dizer, luta contra o vazio. Ele preenche o vazio através do consumo, através do prazer. E pensa que cada prazer vai lhe preencher. Ele é um homem que consome sem saber quais são as razões para quais consome. A escola, ela está praticamente impotente. Devemos reinventar a escola de modo a, ao mesmo tempo, nós reinventamos a própria sociedade. Reinventar a escola só sem a sociedade, nós não seremos muito bem-sucedidos. Muito bem. Vamos observar o intervalo para atendermos os nossos telespectadores, partilhamos com eles este tema que estamos a discutir, a questão da violência, as razões da violência nas nossas escolas, como é que nós percepcionamos as nossas escolas, lembrando que estamos numa sociedade que está em violência praticamente desde que se construiu este país. Praticamente tem havido momentos de alguma pausa, mas a norma tem sido uma permanente e recorrente violência. Portanto, isso também funciona como um estímulo. Os psicólogos, no âmbito da teoria de Freud, há aqui um estímulo, de facto, para que haja violência. Quando eu abro o noticiário, vejo que há um ataque aqui, um ataque ali, há um ataque verbal, do ponto de vista discursivo. Percebemos então a violência, a dimensão da violência que se passa. Muito bem, vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco então para interagir com os nossos telespectadores. Não saia daí, um instantezinho estamos cá. Não haverá nenhum homem, não haverá nenhuma força capaz de derrubar. A luta continua. A independência total e completa de Moçambique. Trabalhamos para a nossa república. Primeiro, melhorar a tua vida. Melhora a vida da nação, do país. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Muito bem, estamos já na segunda parte deste Linha Aberta e tem a indicação de que o Sr. Cadu Moreira já está em linha. Boa noite. Muito boa noite, Genete Langa. O meu boa noite também é extensivo aos doutores aí presentes, que por acaso estou a gostar tanto da abordagem do doutor aí no meio, Fatato, de fato, não me foge o seu nome. Também ao doutor da Seco Televisão. Bom, essa questão é uma questão muito séria mesmo, que é a questão da violência na escola, mas nesse caso particular, né, sobre a Zina Marcele. Acho que na altura a Zina Marcele chamava assim, Liceu Salazar, não é? Se não me engano, acho que é Liceu Salazar na altura. Bom, eu recordo que o doutor Chagam esteve, neste caso, o psicólogo, Chagam, seu nome não é isso? Esteve há dias no programa da Tarde Sua, estava a falar da questão da hereditariedade, né? Quando alguém, por exemplo, é dado um nome de uma pessoa que perdeu a vida, enfim, qualquer coisa que for a fazer da pessoa, porque puxou o fulano de tal. Então, temos o caso concreto da sua Zina Marcele, que há muita violência. Sabemos que houve um regime fascista de Salazar. Calhar, essa opinião pode ser meio esquisita, mas argumento que temos que procurar este ponto de vista histórico, porque há muita violência na Zina Marcele. Pode ser também uma das causas que havia o regime fascista de Salazar. Então, pode ser aquilo que chamamos de hereditariedade, se calhar, não é? É uma das hipóteses do ponto de vista histórico, não é? E, calhar, basicamente, isso que eu quero dizer, que sobre a Zina Marcele é assim. Muito bem, muito obrigado, Sr. Cadu Moreira. Vamos então avançar a outros telespectadores. Infelizmente, hoje não vamos poder atender
os e-mails dos nossos telespectadores. Não tenho aqui o meu tablet que me permite então visionar os e-mails dos telespectadores, peço desculpas mesmo por isso. Vamos ter que mesmo utilizar exclusivamente o telefone. A nossa linha está aí disponível, 8412 57 174, portanto podem interagir connosco a qualquer momento. Não sei se temos algum telespectador em linha. Sr. Ernesto, fala-nos a partir de Quilimane, boa noite. Sim, aqui fala de Quilimane. Sim, sim. Sr. Ernesto, sim. Qual o Sr. Ernesto? Faça favor, Sr. Ernesto. Queria dizer sobre as meninas, né? Ou rapazes, pode ser assim. A questão das seias curtas também traz muita preocupação nas pessoas. Por exemplo, nas escolas, nos mercados. Pode dizer que as meninas mais usam mal. Pode dizer, tratados também usam mal, mas muito mais as meninas usam mal. Eu tenho um vídeo das meninas que têm seias quase meio palmo. Então, gostaria que o governo também entrasse nesse processo também de pessoas, em geral, mesmo nas empresas, estarem a usar bem. Não quero dizer só as meninas só, não. Também as senhoras que trabalham nas empresas também usam mal. Então gostaria que tivessem um bom vestígio. Muito bem, muito obrigado, Sr. Ernesto. Penso que a ideia essencial ficou no ar. Obrigado pela sua participação e boa estadia, continuação então de boa estadia aí em Quilimane. Vamos avançar então para outros telespectadores. Como eu disse, hoje não temos não temos possibilidade de atender então os nossos e-mails. Da Matola, o Sr. Tomás fala-nos a partir de Maputo. Maputo ou Matola, não ficou claro? Matendente, exatamente. Matendente, ok. Muito bem, faz favor, Sr. Tomás. Eu queria contribuir neste sentido, não é? É o seguinte, eu vejo essa situação, né, de violência agudizada, porque há um pequeno problema que nos escapa à vista. O conteúdo do que as nossas televisões passam. Acreditem ou não, a televisão rola terrores para as crianças. E as crianças passam mais tempo em casa a ver televisão do que na escola. Então, há que ver este lado. Como é que nós podemos articular essas coisas? Televisão, criança. Eu não sei quem é que censura o conteúdo informativo que rola na televisão. Mas se formos a ver, desde o desenho animado, novelas, cheias de prostituição que não acaba. Então, o que nós plantamos, colhemos. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Tomás, por trazer aqui então uma perspectiva também interessante. Referia-se certamente aos canais abertos, mas há os canais codificados que são muito mais ainda, que nós nas nossas casas subscrevemos 100, 120, 130 canais, mas temos tão pouco tempo para vê-los e são os nossos filhos que estão a ver esses canais, vendo muitos mais canais do que aqueles que os conhecemos verdadeiramente, nós que pagamos no final do mês. Vamos para Inhambane, encontro o Sr. José, boa noite. Boa noite, obrigado. Sim, faz favor, Sr. José. Bom, parece que perdemos o Sr. José, não é? Perdemos o Sr. José, penso que houve algum problema aí no seu telefone, mas se estiver a assistir-nos pode insistir e voltar ao programa, a colocar a sua ideia. Disso estamos a trabalhar então com uma linha, daí sempre fazer este compasso de espera. Senhor Vicente, falamos a partir de Maputo, boa noite. Sim, boa noite, Jeremias. Sim, faz favor. Boa noite, o painel. Sim. Eu quero deixar a minha contribuição em dizer que o nosso país, o que acontece nas escolas é nada de tudo que acontece no país.
nós assistimos os nossos parlamentos, nós assistimos a nossa governação em si, estamos todos em conflito. Então, eu acho que as escolas também não podem ficar alheio a isso. É conflito em todos os cantos, é conflito na política, é conflito na escola, na vigilância, na via pública. Hoje em dia, alguém pode ser assaltado na via pública ou ser abusado com criminosos. Todo mundo fica a assistir. Ninguém vai lá intervir, as pessoas ficam de canto até ter medo. Mas na altura não era assim. Parte do nosso cotidiano, não é? Sim, então, eu acho que o que está acontecendo nas escolas é reflexão daquilo que está acontecendo na sociedade em geral. Muito bem, muito obrigado, Sr. Vicente, pela sua opinião. Está a referir então que o conflito faz parte do nosso cotidiano e, portanto, não podemos esperar nada diferente por parte da escola que absorve então estes conflitos que acontecem. Aguardamos então outros telespectadores, mantemos a linha aberta, sempre um pouco mais difícil quando é uma única linha para falar. Vamos a Nacala Porto, encontro o Sr. Felisberto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor. O assunto é essa preocupação. Boa noite. O assunto é essa análise que nós estamos a assistir aí. Desculpa por aí. Quero intervir um pouquinho em relação a esse comportamento. Vamos ouvi-lo, pode falar. Sim. É preocupante. É muito preocupante. Sobre isso, Sr. Felisberto. O que acontece, eu não sei se estamos a ver chuva por intervir dessa maneira. Sim. É como nós não podemos só preocupar em relação às escolas. Temos que ver o nosso futuro. Isso aqui é muito complicado. Muito obrigado, Sr. Felisberto. Penso que a ideia essencial ficou. Vamos avançar então para... Podemos atender mais 2 telespectadores e fechamos as nossas linhas esta noite. Não sei se teremos já mais alguém. A nossa linha mantém-se, podemos atender mais 2 telespectadores, 84 12 57 174. Temos então a atender mais 2 telespectadores e fechamos as linhas. Do Chimoio fala-nos o Sr. Elias. Boa noite, Sr. Elias. Boa noite, como estão? Boa noite, faça favor. É o seguinte, eu queria contribuir acerca de... falaram acerca de educação. Faça favor. Sim, é o seguinte, realmente, se a memória me falha, outra vez eu vi que os professores têm que aumentar a sua porcentagem de estudantes que podiam passar. Então, outros professores criticaram porque os alunos têm sua classe e a porcentagem é baixa. E aquilo pôs em conta que os professores podiam aumentar a sua porcentagem de estudantes a passar de classe sem ter inteligência, ou sem ter conhecimento daquilo que estão aprendendo. E cada vez que gradualmente aquilo acabou subindo, pouco a pouco, até chegar a sétimo, até ler neste serviço. É que agora o problema está crescendo cada vez mais. Então, a seguinte é que, se forem a reduzir mais política, sobre a realidade do ensino, vamos ver o que vai acontecer. Mas se não tivesse mais coisas, era só isso. Muito obrigado, Sr. Elias. Continuação de uma boa noite aí no Chimoio. Vamos avançar então para o último telespectador desta noite. Não sei se já teremos em linha ou não. Está sim, boa noite? Quem, boa noite? Boa noite, de onde é que nos fala? Fala de Inhambane, de Nanculo. De Inhambane, como é que se chama, por favor? Vontade, Luciano Carlos.
Faça favor. Boa tarde, Luciano Carlos. Faça favor, senhor Bondade. Sim, eu queria contribuir no debate. Exato. Pode fazê-lo, pode fazê-lo. Sim, eu queria contribuir no debate dizendo o seguinte. Tal como estava a dizer o professor Cipriano, Continua, pode falar. As motivações para termos esse conflito ou essa violência ao nível das escolas é reflexo em parte à vontade. É reflexo do próprio comportamento da nossa sociedade moçambicana. Ora, vejamos, tal como disse um outro Senhor Bondade, não se preocupe em ouvir a sua voz. Fala à vontade, nós estamos a ouvi-lo. Sim, eu estava a dizer, em parte deve-se ao próprio comportamento da sociedade. Porque nas nossas sociedades, tal como estamos vindo a presenciamos cenários de conflito. E a ser assim, tal como estava a dizer o professor Cipriano, não podemos ter uma sociedade em que é agressiva e termos uma escola em que reina lá a paz e um ambiente de tranquilidade. E consequentemente, tal como estava a dizer o psicólogo, nós temos um cenário em que muitos dos nossos professores, sem querer falar mal, eles em parte entram para o professorado sem terem a própria vocação da ação professoral. E, consequentemente, o que nós presenciamos é esse cenário de o próprio professor não ter essa autoridade de ser aquele que diz isso faz, isso não. E não só, tal como estava a dizer, se nós temos uma direção não muito funcional ou em que o próprio corpo diretivo, por exemplo, hoje em dia, há o Facebook, vai publicando coisas que não têm nada a ver com a conduta dele, consequentemente, isso vai influenciar na própria autoridade dele. Então, eu acho que há necessidade de fazermos um trabalho na própria sociedade e também fazer-se um trabalho ao nível da escola. Tal como estava a dizer, a sociedade é a base e a escola vai complementar o comportamento. Muito bem, muito obrigado, Sr. Bondade, pela sua ligação. Foi o nosso último telespectador. Gostaríamos de atender muitos mais, mas o tempo não nos permite. Vou pedir muito rapidamente os meus convidados aqui para, em um minuto, sintetizar as ideias à volta do que os telespectadores falaram e, sobretudo, apontando caminhos. Quando debatemos, queremos sempre encontrar caminhos. Como é que a escola pode, numa sociedade como esta, que já todos já conhecemos, como é que ela pode minimizar, diria assim, os efeitos daquilo que ela absorve desta sociedade, tornando-se o tal agente de referência no processo da formação do indivíduo? Bem, eu particularmente penso que há uma necessidade muito grande da escola reinventar-se em função das dinâmicas atuais, por um lado, mas sem deixar de lado, obviamente, o papel de todos os outros intervenientes no que diz respeito ao sistema de ensino. A família, a sociedade e as instituições que fazem a gestão do ensino, aqui estou a falar do Ministério da Educação, do Estado Geral. E olhar também de forma muito particular, e os meus colegas estiveram aqui a referenciar esse aspecto, que tem a ver com a formação do docente, a capacitação do docente em matérias não só de transmitir conhecimento, mas também do ponto de vista de pedagogia, do ponto de vista de comportamento e atitude não só perante a escola, mas também perante a sociedade. Agora, existem aqui variáveis que provavelmente nós não sei se conseguimos controlar. Aqui estão fora do controle da escola, é isso? Não, eu vou fazer aqui referência a duas intervenções que foram feitas, penso que foi do Sr. Tomás e do Sr. Vicente. O Sr. Tomás falava da questão dos conteúdos televisivos. Né? E eu, particularmente, não tenho a certeza se há aqui uma relação direta de causa e efeito, se os conteúdos
televisivos têm um efeito direto naquilo que é o comportamento da pessoa, do aluno, neste caso concreto. Mas é algo que eu penso que há trabalhos, há estudos que versam sobre esta matéria. É uma questão depois também de vermos como é que isto se influencia direto ou indiretamente. Agora, o Sr. Vicente tocou aqui num aspecto muito importante, penso que o colega também fez questão de mencionar, que é a questão das referências, não é? E eu usei aqui um conceito que é a socialização da violência ou a banalização da violência. Quer dizer, se nós vivemos numa sociedade em que o dia a dia nós somos confrontados com situação de violência, praticamente há aqui uma tendência de reproduzirmos estes comportamentos de forma consciente ou de forma inconsciente. E aqui chamo, obviamente, a responsabilidade da sociedade. Quer dizer, todos nós também penso que temos um papel a desempenhar no sentido de conter estes atos que acontecem nas escolas. Sr. Cipriano, queria também, de uma forma muito sintética, comentários finais. Só apontar algumas linhas. Eu penso que não podemos ficar desesperados, né? Parece que está tudo mal, ok, está mal, mas sim há caminhos. Uma das questões, por exemplo, que a gente poderia apontar, as escolas deveriam ter os projetos pedagógicos bem estruturados. Temos muitas escolas públicas moçambicanas que não têm nem sequer nenhum projeto pedagógico, mas têm planificação para dar aulas. Então, é preciso a escola reorganizar as suas práticas pedagógicas de modo a ter um trabalho educativo muito coerente. A outra questão também, eu já chamo a atenção para isso, que nós formamos muitos psicólogos escolares, mas as escolas públicas nem sequer têm gabinetes de atendimento, de apoio psicológico. Olha, precisamos fazer um trabalho conjunto. Se nós conseguirmos colocar nas escolas psicólogos, assistentes sociais, eu penso que é possível acompanhar esses estudantes e minimizar alguns dos problemas relacionados à violência. Claro que a criança, quando chega à escola, quer esse acompanhamento, mas não encontra. Agora, onde é que estão os psicólogos escolares? Porque os formamos? É para ficar em casa? Onde estão as assistentes sociais? Então, é preciso também que as escolas públicas tenham esses gabinetes. Veremos que, afinal de contas, muitas crianças vão expor os seus problemas e vão encontrar alguém com competência para poder ouvi-los e dar o devido encaminhamento, quem sabe também na conversa com os pais, a visita às casas das crianças. A outra questão também, para recuperar o professor e a sua autoridade, é preciso valorizar a profissão docente. Da forma como está o docente, a sua autoridade somente será recuperada se ele vir a sua profissão valorizada. A outra questão que colocava com o colega aí é a questão da banalidade do mal, né? A banalizar a violência. Vivemos numa sociedade em que o mal tornou-se banal. Eu até costumo rir aqui, você andar na contramão é capaz de não apanhar multa, mas apanhar uma multa, andar na mão certa. Ou seja, nós invertemos tudo. Então, o mal ficou tão banalizado que entre o mal e o bem existe a fronteira é tênue. A questão dos meios de comunicação, eu penso que nós não vamos banir as TVs, não vamos conseguir fazer isso aqui. O que temos de fazer é uma educação crítica para a recepção dos meios de comunicação, de modo que os estudantes ou as crianças possam discernir, quer dizer, ouviu, viu, criticou e aquilo que é bom acolher, porque a televisão, os meios de comunicação são outros espaços de socialização que também competem junto com a escola. Eu penso que são essas, as saias curtas, bem, é o mal da época, não é a questão do culto ao corpo. Agora, por exemplo, tivemos cá a Bernice Burgos, que veio para cá, parece que todo mundo ficou lá muito encantado para ir ver o culto ao corpo. Agora, como diminuir isso aqui? É apenas através de uma educação social. Não vamos acabar com isso, claro, não vamos proibir, porque nós vemos o relativismo de valores, mas é possível encontrar um meio termo entre o universalismo e o relativismo, de modo que possamos caminhar como sociedade, como um corpo social coerente e coeso. Sr. Ashman, eu ver os seus comentários também. Bom, sem querer acrescentar o que os colegas disseram, também esta tentativa de querer procurar culpados em quase tudo, e hoje viramos todos os canos para a imprensa, e eu penso que a imprensa, a televisão, não é a causa da violência, pode ser até a consequência em si. Quer dizer, se a criança não está a receber amor e carinho, encontrará na televisão o único parceiro para poder desfazer-se desse problema. E outro problema é esse da questão da cultura da violência, a questão da cultura do sucesso, mas um sucesso mais individualista, mais materialista, que infelizmente encontramos nos nossos alunos. Quer dizer, com os aparelhos que têm, começam a ter acesso àquilo que passa nas redes sociais de determinadas pessoas dessa sociedade que ostentam abusivamente. E aquele coitado que está na escola, que está ainda na 10ª classe, e começa a avaliar, para eu conseguir chegar até lá, tenho que chegar até a universidade. Quantos anos me faltam? Então, cria essa frustração, essa situação de querer resolver as coisas de forma muito imediata
encontrará sempre fuga. Mas aquele desafio que o Jeremias coloca, que é exatamente essa discussão, como tornar a escola a alavanca para mudar, porque por algum sítio tem que haver moralização. A imprensa julgo que está a tentar fazer, trazendo esses assuntos para o debate, que é exatamente para chamar a atenção para a sociedade da verdade que estava a estar escondida, mas que todos nós estamos a saber que existe. Por que não transformar a escola como o centro da moralização da sociedade? Alguém dizia, por exemplo, cada vez que nós abrimos a televisão, vemos as sessões da Assembleia da República, é uma vergonha. E há sempre noticiários desse acontecimento e daquele. Então, por que não nos concentrarmos em tornar a escola, de fato, o centro da moralização? Que é exatamente aí o espaço apropriado. Para isso, todo esse trabalho tem que ser feito, criar na escola os espaços, as condições necessárias para que a moralização aconteça exatamente na escola. Podemos precisar de algum tempo, mas é possível que, de fato, hoje já estão a aparecer na nossa sociedade determinadas figuras que querem desempenhar o seu papel com responsabilidade. Ontem, muitos estavam preocupados em querer fazer da escola a fonte de resolução dos seus problemas, mas já estão a aparecer naquela mesma escola, estamos a dizer, alguns professores que têm estado a fazer esse esforço. E há alunos, hoje têm estado a aparecer, por exemplo, no ensino superior, alunos que não são aqueles que vínhamos recebendo na universidade, que vêm para a escola para aprender de fato, não é para vir fazer números na escola, mas que vêm aprender. Então significa que alguma coisa está a mudar. Como dizia o professor Cipriano, não podemos ficar alarmados, embora a preocupação seja real. Então todo esforço tem que ser feito. Este trabalho que a imprensa está a fazer tem que ser multiplicado também por outras instituições. Vi, por exemplo, o papel do Ministro da Educação, dia seguinte, depois daquele episódio, levou o seu elenco, esteve ele, o vice-ministro e algumas pessoas foram lá, mas não basta fazer isso. Dizíamos, por exemplo, que já formamos neste país. O curioso é que aquele professor escolar que foi formado está exatamente na escola a dar educação física, a dar biologia, a dar química. E ele tem salário, mas não lhe abrem espaço para desempenhar o seu papel. Aquilo que é a sua aptidão. Sim, então acho que é possível resolver esse problema. Aliás, algumas escolas secundárias daqui da cidade de Maputo têm, inclusivamente, em projeto, gabinetes de aconselhamento psicológico. Só falta ser ativado. Então as pessoas estão lá a fazer outras coisas, por que não convidar essas pessoas? Nem que seja preciso fazer mais um curso de refrescar um pouco aquilo que não conseguiram aplicar para poder exercer o seu papel. É possível nós mudarmos. Muito bem, queremos uma escola que não seja uma escola resignada, uma escola capaz de ser inventada. E quando se fala de ser inventado, não é apenas uma questão teórica. A Gina Machado, com este problema, por exemplo, tem ali uma oportunidade rara de como lidar com o assunto dele. Eu vi vários comentários, o regulamento prevê mandar embora a criança, quando tu mandas embora um miúdo de 18 anos, 19 anos, potencialmente estás a doutorar em prática de crime um menino desta natureza. Aliás, que começou a ser escolhido na família, vai ser escolhido pela escola. Exato. Na igreja nunca há de ir. Então, para onde é que há de ir esse miúdo? Então, significa que é o desafio da escola. Quantos mais alunos anómalos, diria assim, socialmente anómalos, mais o desafio se coloca para a própria escola no sentido de os endireitar e os entregar à sociedade como deve ser. Mandá-los embora é, de facto, o caminho mais fácil, mas também o pior caminho. E penso que nesse pormenor o Ministro da Educação teve uma intervenção muito digna de respeito. Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui neste espaço para discutirmos este assunto. Como nós dissemos, é um assunto que se desenvolve, está incubado em muitas das nossas escolas e que é preciso cada vez mais abordá-los sem complexos, sem preconceitos. Agradeço aos nossos telespectadores que nos acompanharam, aqueles que ligaram, mas também os que não conseguiram telefonar. Nosso muito obrigado. Próxima terça-feira voltamos a encontrar neste espaço. Boa noite. Então.